gente, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Forza. Bom, eu sou farmacêutico, sou também o diretor administrativo da Enlar Home Care e também do Forza Cursos. Eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho a respeito dos antidepressivos. Eu tenho um pouquinho de experiência nessa área neuronal porque eu trabalhei com toda essa parte de neurônios durante o meu mestrado e doutorado e um pouco também no meu pós-doutorado. Se você quiser saber um pouquinho de mim, só pode procurar lá meu Lattes, eu vou ver se eu coloco aqui embaixo o link para vocês visitarem e também para conhecer a nossa plataforma. Mas vamos direto ao ponto, né? A gente veio falar aqui sobre os antidepressivos. Quando a gente fala em antidepressivos, a gente precisa primeiro entender sobre depressão. Né? O termo depressão em psiquiatria, ele envolve uma desordem, um transtorno de humor que tem características muito bem definidas. É diferente do paciente que fica triste. A tristeza não é a mesma coisa que a depressão. Né? A tristeza ela tem um caráter de direcionamento, a gente consegue saber aonde ou qual é o objeto que movimenta, que induz o paciente a chegar nesse quadro. O processo de depressão ele é diferenciado, principalmente quando a gente fala em depressão maior. O paciente tem uma melancolia, ele tem uma desordem que o leva àquele sentimento e a gente não consegue determinar a razão pelo qual essa tristeza contínua permanece. Quando a gente fala em antidepressivos, a gente espera que, né, obviamente, seja um medicamento capaz de atuar no sistema nervoso central e alterar o humor do paciente, né, melhorando o quadro clínico da depressão. Né? A gente espera também dos antidepressivos que eles sejam capazes de reduzir a ansiedade, seja ele por um diagnóstico do quadro de ansiedade em si ou como um diagnóstico de ansiedade associada à depressão, que muitas vezes é comum. Tá? É muito importante que um bom antidepressivo melhore a qualidade de vida do paciente, né? Então, principalmente quando é um quadro muito debilitante. A gente, por fim, aguarda também que um antidepressivo seja capaz de melhorar os níveis de neurotransmissores, e a gente fala de uma tríade que está muito associada com os transtornos de humor, que seriam dopamina, noradrenalina e serotonina, ok? Se a gente fala sobre a depressão, a gente tem alguns quadros que são muito específicos, né? 10% dos homens são mais propensos a desenvolver depressão e 25% das mulheres. Há algumas estatísticas que apontam também que o estado civil interfere. Mulheres solteiras são menos propícias a desenvolver depressão, ao passo que as casadas tem menos do que as divorciadas. Aparentemente, o divórcio seria um fator de estresse envolvido com o aparecimento. Os homens solteiros são mais propensos a desenvolver, então tem umas curiosidades, mas claro, isso são estatísticas que não levam em consideração fatores genéticos e epigenéticos, ok? Sobre a desordem de humor afetiva, né, das emoções, que é a depressão, a gente observa que esse quadro de depressão, ele estimula dificuldades no sono do paciente, sensação de fadiga, perda de energia, culpa e eventualmente até sentimentos de morte ou suicídio, né? E é interessante porque existe muita controvérsia quando a gente fala de causas da depressão, né? A gente tem algumas teorias e eu acho que elas são fundamentais para que a gente compreenda para onde estão indo os nossos estudos a respeito do quadro, mas a nossa grande dificuldade em estudar a depressão envolve justamente a dificuldade de reproduzir um modelo experimental. A gente não consegue reproduzir em células ou em animais o quadro clínico da depressão. A gente consegue simular as consequências da depressão no cérebro em tecidos nervosos, certo? Então essa é uma limitação. E as outras coisas a gente observa na clínica. Então a gente trata o paciente e observa uma melhora no quadro de humor dele, no quadro clínico do paciente com depressão. A gente tem algumas teorias.
ok? A primeira teoria, ela vem justamente na década de 50, envolvendo a medicação reserpina, certo? A reserpina era um medicamento utilizado para o tratamento da hipertensão e que alterava o humor dos pacientes. As pessoas que tomavam reserpina tendiam a ficar deprimidos com sintomas específicos da depressão. E se descobriu depois que a reserpina era capaz de provocar déficits, né, redução nos níveis dos neurotransmissores de noradrenalina e serotonina, e principalmente numa região chave que era a região hipocampal, certo? E aí daí veio essa teoria da tríade, né, da serotonina, noradrenalina e dopamina. E o que a gente sabe hoje é que tem que haver uma melhora prolongada desses 3 neurotransmissores, né, ou um deles, para você ter uma melhora do quadro clínico do paciente. Essa é a teoria mais aceita, a mais tradicional, né, tradicionalmente mais aceita, mas se a gente observar, nem todo paciente ele responde bem aos antidepressivos. Primeiro a gente tem que entender que um paciente triste tomando antidepressivo não vai ficar alegre, né? Os antidepressivos eles são importantes e têm eficácia em transtornos de depressão maior, prolongada, ok? Então isso é uma coisa muito importante. Agora a gente tem uma outra teoria que é uma teoria mais recente que envolve que é chamada de teoria neurogênica. E para você entender essa teoria, a gente tem que pensar primeiro que, número 1, os nossos neurônios, diferentemente do que tradicionalmente se diziam, eles são capazes de se automodelarem, de provocar reparos teciduais e, eventualmente, até gerar novos neurônios, né? De uma maneira um pouco mais restrita, mas também é possível, alguns trabalhos já demonstram isso. O que a gente consegue a partir desse entendimento e relacionar com os transtornos afetivos, emocionais e com a depressão? O que já foi demonstrado é que o estresse ele é capaz de danificar neurônios hipocampais. E esse estresse ele gera uma alteração nos níveis de BDNF, que é um fator neurotrófico que é produzido no cérebro, ele é fator neurotrófico derivado do cérebro, que é capaz de reduzir a morte de neurônios, estimular reparos teciduais. E é interessante porque pacientes com depressão têm esses níveis reduzidos, né? O estresse crônico reduz o nível de BDNF e os antidepressivos demonstram que aumentam os níveis de BDNF, que por sinal ativariam um fator de transcrição chamado CREB, né? Que é um elemento de ligação ao AMP cíclico. E esse CREB levaria a um reparo neuronal. É curioso que o BDNF parece também que é um elemento chave, porque esse antidepressivo ele faria esse BDNF aumentar, reduzindo os níveis de glicocorticoide que estariam relacionados com quadros de depressão. E aí é interessante porque observem que a gente não sabe muito ainda do porquê que o antidepressivo faz efeito, né? A gente sabe que ele é capaz de provocar todas essas alterações e que no final leva a uma melhora no quadro clínico do paciente. Mas ainda acho que algumas perguntas ficam no ar, por exemplo, qual que é o papel dos fatores genéticos? Por que algumas pessoas são mais suscetíveis a desenvolver depressão do que outras, né? E os fatores epigenéticos, né? Como o ambiente é capaz de modificar e provocar e induzir o desenvolvimento de uma depressão? Eu acho que são muitos fatores e eu queria falar brevemente sobre isso e convidar vocês para entrar no nosso site www.forzacursos.com.br e lá vocês vão encontrar diversos cursos onde vocês podem saber um pouquinho mais sobre isso, né? Vocês podem encontrar cursos sobre neurociências, sobre enfermagem, farmácia, farmacologia, muita coisa bacana. Tá bom? Eu gostaria que vocês deixassem seus comentários aí embaixo, que vocês se inscrevessem no nosso canal e dessem um like nesse vídeo se vocês curtirem. Obrigado e até a próxima!